Bem-vindos ao nosso curso bíblico de introdução à Bíblia. Estamos então na nossa 14ª aula. E na nossa 14ª aula, então, vamos então agora iniciar o estudo propriamente dos nossos livros bíblicos. Nós tivemos então até agora uma introdução à Bíblia, dentro dessas 13 aulas que se passaram, e a partir de agora, então, da 14ª, nós vamos começar a estudar um por um dos livros bíblicos. E vamos começar, então, pelo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vamos ver, então, nesta primeira aula, sobre Mateus, o autor do primeiro Evangelho. Mateus, também dito Levi, era publicano ou cobrador de impostos. Chamado por Jesus, logo deixou tudo. Podemos também conferir o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14 a 17. E o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Nada mais nos dizem os evangelhos sobre Mateus. Afirmam outras fontes que após a ascensão de Jesus, ele se dedicou ao apostolado entre os judeus. Depois terá pregado aos pagãos da Etiópia, onde deve ter morrido mártir. A tradição atribui a Mateus a redação do primeiro evangelho. Tenha-se em vista o mais antigo testemunho, que é o de Pápias, bispo na Frígia, datado de 130 aproximadamente. Ele escreveu: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica, e cada um depois os traduziu ou interpretou como pôde. Neste texto, Pápias designa o primeiro evangelho como dizeres, visto que realmente nesse livro chamam a atenção os discursos de Jesus, dispostos de maneira ordenada ou sistemática. Este evangelho, escrito em língua hebraica, ou melhor, aramaica, já que o hebraico caíra em desuso no século 6 a.C., foi logo por diversos pregadores traduzido para o grego, já que o hebraico só era usual na terra de Israel. Vê-se, pois, que Mateus escreveu no próprio país de Jesus, tendo em vista leitores cristãos convertidos do judaísmo. Santo Irineu também testemunha, no ano 200, Mateus compôs o evangelho para os hebreus na sua língua, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o evangelho e fundavam a igreja. Outros testemunhos poderiam ser citados. Procuremos, porém, no primeiro evangelho, indícios da personalidade do seu autor. Que diz o texto? Observemos o catálogo dos apóstolos como se acha em Marcos, capítulo 3, versículo 16 a 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 14 e 16. E Mateus, capítulo 10, versículo 2 a 4. Verificaremos que os nomes se dispõem em pares. Ora, no quarto par, Mateus vem antes de Tomé, conforme Marcos e Lucas, mas vem depois de Tomé, segundo Mateus. Note-se ainda que somente Mateus, o apóstolo, é mencionado como o apóstolo cobrador de impostos ou publicano, o que era pouco honroso para um judeu. Quem terá tratado Mateus dessa maneira, senão o próprio Mateus? Em Mateus, capítulo 22, versículo 19, ao narrar a disputa de Jesus com os fariseus, a propósito do tributo a ser pago a César, Mateus usa termos técnicos em grego, que Marcos e Lucas não utilizam. Mateus é o único a narrar o episódio do imposto do templo, em Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 27, o que demonstra o interesse do autor pelos tributos. Em conclusão, compreende-se que se havia no grupo dos apóstolos um homem, e um só, habituado à arte de escrever, calcular e dispor dados. Este tenha sido o primeiro indicado, talvez mesmo pelos outros apóstolos, para redigir um resumo da catequese pregada pelos apóstolos. Os outros estavam acostumados à pesca,
Tinham as mãos mais adaptadas às redes, aos remos e ao barco do que ao estilete e ao pergaminho. Na nossa próxima aula, então, vamos continuar estudando o Evangelho de São Mateus. Vamos ver, que o Evangelho de São Mateus é um evangelho escrito para os judeus. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.